RFI Convida. Márcia Bechara. Ela é filósofa, escritora brasileira e lança a obra Feminismo em Comum no Salão do Livro de Paris. O RFI convida hoje Márcia Tiburi. Bonjour, Márcia. Bom dia, Márcia. Bom dia. Você chega, Márcia, num momento crítico, importante para as mulheres brasileiras aqui nos estúdios da RFI. Nós tivemos ontem o assassinato da vereadora Marielle, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu queria saber, depois da dor, você vê um momento de virada, uma reação constitutiva de uma resistência, algo parecido com isso? É bem difícil avaliar isso nesse momento em que o Brasil está consternado, as pessoas estão, por conta dessa consternação, elas estão nas ruas, mas nós não sabemos se a população consegue manter esse clima efervescente de estar nas ruas, né? Essa movimentação toda para lutar pela causa, pelas causas, aliás, que a Marielle Franco lutava. E a Marielle Franco representava muita coisa no Brasil, muita coisa no Rio de Janeiro, representava o pensamento mais crítico, mais a forma de fazer política mais desejável, porque era uma jovem de 38 anos, negra, nascida na favela da Maré, que falava de causas dos direitos humanos, das causas mais importantes para o feminismo negro. Era uma lutadora da ação, da prática. Então, não sei, eu tenho uma esperança, claro, que as pessoas se mantenham nas ruas e que se mobilizem e que os movimentos avancem e os coletivos cresçam, mas, ao mesmo tempo, a nossa cultura política vai muito mal. Alguns especialistas que a gente ouviu ontem falaram claramente em um crime político. Mas eu queria saber, além disso, na sua opinião, existem cores, tonalidades de gênero e de raça também nesse crime? Ou não? A impressão que eu tenho é que Marielle Franco foi assassinada para causar um exemplo. Um exemplo que serve tanto aos parlamentares, que no Brasil são também muito críticos como ela e ativos numa direção indesejável, digamos, para os donos do poder, aqueles que lutam por direitos humanos, aqueles que denunciam, aqueles que falam, aqueles que movem também simbolicamente a população para um outro tipo de pensamento, não fascista, anticapitalista, antirracista, pelos direitos relacionados a gênero e sexualidade, que era o caso da Marielle, além de tudo muito jovem. E então a gente tem hoje em dia essa situação digamos, esse recado, né, enviado digamos, aos próprios parlamentares de esquerda. Mas há também um recado dado à população. Há um ímpeto hoje no Brasil. O recado é cuidado, é isso? É um recado, nós podemos matá-los. Então, jovens negros, jovens negras, militantes, ativistas, juvenis, mirins, gente jovem mesmo. Há uma matança dos jovens negros nas favelas brasileiras, no Rio de Janeiro também. Não é à toa essa intervenção militar hoje, que também tem um cunho espetaculoso e que visa sinalizar simbolicamente para a população quem manda. E Marielle Franco foi sacrificada, exterminada nesse processo. Ela representava realmente muita coisa. Então, evidentemente um crime político, mas um crime político também da pior espécie, porque não é a política de direita matando um político de direita. É todo um projeto que envolve uma economia política também, que manda no Brasil hoje. Todos nós sabemos que a gente vive na instauração do neoliberalismo que tenta se aprofundar e que faz o Brasil retornar ao pior da sua própria história a todo momento, a sua escravização, hoje com a perda dos direitos trabalhistas, com a reforma da Previdência, e que, ao mesmo tempo, faz o Brasil voltar também aos anos 60 da ditadura militar. Então, esses procedimentos de matar algumas pessoas para dar exemplo serve a todos, serve àqueles que têm algum poder de transformação e serve também àqueles que têm desejo de transformação. É para acabar com a ideia de que a democracia é possível e para acabar, evidentemente, com o propósito de um outro mundo possível, que é, enfim, o que toda uma esquerda no Brasil tem tentado levantar como
possibilidade. Vamos falar de década de 60, então. Na França, ela foi muito importante. A gente viu as feministas e a luta feminista francesa acontecer nessa época. A gente vê uma espécie de primavera feminista no Brasil acontecendo 50 anos depois. O livro que você lança se chama Feminismo em Comum. Você já escreveu sobre como conversar com os fascistas, já falou sobre o ridículo político, já abordou as tramas da pós-verdade. Qual a importância e sobre o que fala o seu livro, Feminismo em Comum, e qual a importância de falar sobre isso hoje? De fato, no Brasil há um movimento feminista que cresce, aparece e com formas muito variadas. Então, hoje a gente vê as feministas brasileiras que foram jovens nos anos 60 se reunindo com as garotas de 17, 18, 20 e poucos anos que estão fazendo um feminismo diferente hoje. E, então, isso é o que há de bonito no Brasil hoje, em termos de política, o feminismo. Quando escrevi esse livro, que é um livro escrito num tom de crônica, eu falo da minha própria relação com o feminismo, de como eu me tornei feminista como professora de filosofia, como a minha politização tem relação direta com a compreensão do feminismo. E eu quis colocar em cena, porque no Brasil isso é muito comum, aqui não sei se é tanto. No Brasil, a gente tem um feminismo muito diverso e algumas pessoas o interpretam como sendo dividido. Eu sempre acho que essa ideia da divisão é muito plantada pelos algozes, pelos inimigos misóginos do feminismo. Eu prefiro pensar que a gente vive uma característica política bacana, que é o dissenso. Vamos terminar com uma pergunta. Você se filiou recentemente ao Partido dos Trabalhadores. Você me fala por quê e se você vai se candidatar. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, primeiro para ir na contramão da história, segundo para ir na contramão dos afetos odientos que hoje pesam sobre o Brasil, para propor mais gratidão e menos inveja em relação ao PT, sobretudo para estar junto do povo, porque o povo é petista. E eu achei que isso era uma necessidade nesse momento. Muito obrigada, Márcia Tiburi, por sua participação hoje aqui no RF Convida. Obrigada, Márcia.